de Administração do Estado, Livânia Farias, foi presa no último sábado quando estava retornando de uma viagem. Ela foi detida por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção do Ministério Público da Paraíba, o GAECO. Livânia é acusada de receber propinas pagas pela Cruz Vermelha Brasileira, que administra hospitais aqui na Paraíba. Depois da prisão, ela pediu exoneração do cargo. A prisão de Livânia Farias aconteceu logo após a chegada do voo dela à Paraíba. A chegada da secretária foi um pouco depois das 5h30 da tarde, aqui no aeroporto Castro Pinto, que fica na Grande João Pessoa. Ela veio em voo comercial que partiu do aeroporto de Confins, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Não ficou apenas decretada a prisão de Livânia nesse fim de semana, mas também a apreensão de bens, entre eles uma BMW, veículo de luxo. O documento com a decisão assinada pelo desembargador Ricardo Vital cita não só o carro informando ser de Livânia, mas também o ano do veículo. Em busca rápida pela internet, é possível encontrar que o carro desse tipo custa cerca de R$190 mil. O documento também lista uma casa em Souza, no sertão da Paraíba, e fica decretado o sequestro do imóvel. Depois da prisão, Livânia foi levada pela equipe do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público da Paraíba, para procedimentos necessários na Academia de Polícia. Advogados compareceram. Agentes circulavam o tempo todo. A secretária saiu de lá pouco antes das 9 da noite. Foi levada para a 6ª Companhia de Polícia Militar em Cabedelo. Este advogado reclamou da demora para ter acesso ao prédio. Um absurdo que não se coaduna com os direitos da Ordem dos Advogados do Brasil. Você está tanto uma resistência deles para entrar? Resistência, claro que sim. E eu vou ficar aqui aguardando. Scheiner Asfora, um dos advogados do caso, também acompanhou o procedimento. A defesa entende que ela, como secretária, não tinha acarretado perigo algum, ela estando em liberdade, até porque já foi peticionado nos autos, já havia petições de sentido, ela está colocando à disposição para prestar esclarecimentos. Né? Então, nesse sentido, entende a defesa que não haveria motivo para uma medida tão gravosa, né, tão invasiva como foi o decreto de prisão preventiva. Pouco tempo depois, os advogados entraram. Após cerca de 40 minutos, a defesa deixou o local onde Livânia passou a primeira noite presa. Segundo a defesa, ela parecia não acreditar na prisão. Ela está incrédula com tudo isso, né, abalada com essa situação toda, né, e vamos conversar mais com a questão de fatos, a questão de elementos que ela possa nos fornecer para elaborarmos a peça processual adequada para a melhoria, né, digamos, buscar uma solução para o caso concreto. A prisão aconteceu 2 dias depois de ser deflagrada a 3ª fase da Operação Calvário, que investiga o desvio de recursos públicos por meio de contratos firmados entre a Cruz Vermelha e unidades de saúde da Paraíba. Na última quinta-feira foram cumpridos mandados de busca e apreensão de documentos. Em João Pessoa, malotes foram levados de um escritório neste empresarial e da casa de uma servidora, onde um carro foi apreendido. Então, Livânia já passou aí 2 noites na prisão, né? A noite do sábado e também a noite do domingo. Em nota, o governo do estado afirmou que a então secretária estadual de administração, a Livânia Farias, encaminhou ainda na noite do sábado uma carta de renúncia do cargo que ela estava ocupando. E aí o governo do estado lamenta profundamente que tal fato tenha se dado em razão da prisão. A nota ainda afirma que viu com estranheza que tenham cerceado a liberdade da secretária, apesar dela possuir domicílio certo, ter se colocado publicamente à disposição da Justiça ou de qualquer órgãos de investigação, e principalmente sem que tenha sido facultada uma única palavra de defesa ao longo de todo o processo investigatório. O governo do estado ainda não divulgou quem vai ser o novo secretário ou secretária de administração do estado. A nossa produção tentou entrar em contato com o advogado de defesa, o Scheiner Asfora. Nós tentamos hoje, mas ele ainda não respondeu às nossas mensagens. Só ficou faltando aí, na minha percepção, um detalhe nessa nota do governo do estado.
uma resposta sobre as investigações, né? Nessa nota, a gente percebe que o governo do estado sentiu uma necessidade em defender a Livânia Farias, mas não que esses fatos sejam esclarecidos, que eu acredito que é o que o povo da Paraíba quer saber. Então, a gente segue acompanhando essa história atentamente, inclusive aguardando respostas da Secretaria de Comunicação do Estado com relação a quem vai ocupar essa pasta do governo do estado que é tão importante, né? É a administração do estado que nós estamos falando. Então, qual será o nome que vai ser colocado como um substituto da Livânia Farias? Eu acredito que, diante de tudo que já vinha acontecendo, o governador já deveria estar buscando um outro nome para ocupar essa pasta, que mais cedo ou mais tarde a gente sabe que haveria essa necessidade. Então, a gente, olha só, inclusive meu diretor está me mandando um recado aqui no ponto, dizendo que hoje pela manhã o governador João Azevedo, ele participou de um evento, mas ele não quis falar sobre esse assunto, hein? Então, a imprensa foi lá, tentou, questionou, mas o governador se recusou a falar sobre isso, o que é muito ruim. Porque o governador, ele precisa dar uma resposta, não é a Karine Tenório, não é a TV Tambaú, nem é aos outros órgãos da imprensa. Ele precisa dar uma resposta ao povo que o elegeu. E esse caso aí está ganhando uma grande repercussão e as respostas precisam ser dadas, né? Olha só, a gente já tem o nome da nova secretária de Administração do Estado, Jaqueline Guzmão. Ela era secretária adjunta da Livânia Farias e agora ela está assumindo interinamente a Secretaria de Administração do Estado. Isso já foi confirmado pelo próprio João Azevedo, que não quis comentar esse assunto com a imprensa. E agora a gente segue acompanhando um outro caso.